Oi, eu sou Fernanda Novaes e esse é o Moça, Você é Cinéfila? Assisti ao filme Sound of Freedom e fui profundamente tocada pela sua história, como qualquer pessoa normal se sentiria. A temática do filme é verdadeiramente poderosa, abordando tráfico, exploração e escravização sexual de crianças, assunto extremamente pesado que sugere um filme igualmente impactante. Devo dizer que não é fácil encontrar uma temática tão importante em filmes baseados em histórias reais, o que torna a experiência ainda mais relevante e necessária para todas as pessoas, todos os seres humanos. No entanto, ao analisar o filme como obra fílmica, incluindo estilo, montagem, desenvolvimento, percebi que sua execução foi um pouco morna, sabe? Faltam palavras, na verdade, para descrever exatamente o que eu senti após assisti-lo. Esperava que o filme fosse mais enérgico, poderia ter sido mais impactante, emocionante. A trilha sonora, por exemplo, poderia ter sido menos lírica e mais dramática, colaborando para uma experiência mais intensa. Ao invés disso, o filme apresentou uma abordagem um pouco mais distante, quase contemplativa, o que, considerando a força do tema, não pareceu, para mim, a melhor escolha. Talvez os produtores e diretores estivessem preocupados em abordar o tema de forma mais cautelosa, ciente do impacto que isso poderia causar. Essa abordagem mais sutil, no entanto, pode não conseguir atingir plenamente o lado emocional de algumas pessoas, considerando só a parte técnica. Se o filme abordasse outro assunto menos relevante, por exemplo, talvez seria esquecível, entende? Parece que ele se sustenta apenas pelo tema, ou mais pelo tema. Apesar disso, Sound of Freedom é, de fato, um bom filme. A mensagem que transmite é poderosa, levando à reflexão sobre a dura realidade que muitas famílias e crianças enfrentam. Mesmo que tecnicamente não tenha alcançado todo o potencial emocional esperado, o filme ainda cumpre seu papel em nos sensibilizar para essa importantíssima questão. Trouxe para vocês, depois de algumas pesquisas, o que é verdadeiro e o que é liberdade dramática no filme. Traduzi algumas reportagens e entrevistas de sites e trouxe algumas partes mais interessantes que eu achei aqui para vocês. Vou deixar todas as referências na descrição. Preparados? Então bora lá! A história verídica de Sound of Freedom é um turbilhão de emoções que nos envolve num mundo muito sombrio e extremamente cruel. Tim Ballard, inicialmente ligado à CIA por um ano, encontrou seu verdadeiro propósito ao ingressar no Departamento de Segurança Interna recém-formado. Por 12 longos anos, ele mergulhou de cabeça na missão de combater o terrível crime infantil e o tráfico de crianças. Mas sua angústia era imensa, pois apesar de prender os consumidores de material de exploração infantil, as crianças exploradas continuavam sem resgate. As imagens e vídeos que Tim era forçado a assistir por conta do seu trabalho dilaceravam sua alma. Crianças inocentes com idades tão tenras como 6, 5, 7 anos, sendo vítimas de abusos terríveis, era uma realidade dolorosa com a qual ele tinha que lidar diariamente. A cena retratada do filme é uma poderosa representação da brutalidade emocional que ele suportava, onde Jim Caviezel, emocionalmente entregue ao personagem, chora ao descrever essas cenas horripilantes de abuso infantil. No entanto, em meio à escuridão, um raio de esperança surgiu com uma mudança nas leis em 2006. Tim viu-se com uma nova possibilidade. Os agentes dos Estados Unidos agora poderiam processar os americanos que cometiam tais crimes no exterior como se estivessem agindo em solo americano. Essa mudança foi um divisor de águas para ele, abrindo o caminho para que pudesse buscar as crianças desaparecidas. Tem uma cena em que, depois de receber a ordem de abortar sua missão na Colômbia, Tim Ballard larga o emprego para poder ficar e resgatar as crianças. Isso seria real? A descrição do filme de Tim Ballard deixando o emprego é bastante precisa. Ballard conta que tudo veio à tona para ele em 2012, quando trabalhava em 2 casos diferentes, um no Haiti e outro na Colômbia. Por ser um filme de 2 horas, o caso da Colômbia é o único focado no filme. Ele diz o seguinte:
Disseram-me, volte para casa, em ambos. Ambos foram casos importantes. Um golpe significativo contra traficantes de pessoas teria ocorrido. Lá estou eu, pensando. Eles estão me pedindo para voltar para casa mais uma vez, e não vou fazer isso. Vou ficar, e isso significa que tenho que largar o meu emprego. Em outra cena, a esposa de Tim Ballard concorda com ele largando o emprego para resgatar as crianças e completar sua missão na Colômbia. E isso também foi real. Depois de ser mais uma vez instruído pela segurança interna a abandonar suas missões e voltar para casa, Ballard se cansou e tomou a arriscada decisão de largar o emprego para concluir suas operações e salvar as crianças. Como eu disse anteriormente, ele estava trabalhando em 2 operações na época, uma no Haiti e outra na Colômbia. O filme foca só na Colômbia. Ele disse ao The Daily Signal que ligou para sua esposa, Catherine Ballard, e parte dele esperava que ela lhe dissesse para voltar para casa, explicando que ele era menos corajoso na época do que o filme retrata. Ele diz o seguinte: liguei para minha esposa esperando que ela dissesse: vá para casa, você está brincando comigo? Temos 6 filhos para alimentar. E eu quero que ela diga isso, porque eu estava sendo um covarde, mas eu sabia que era a coisa certa. E ela não leu minha mente. E ela disse, claro que você vai ficar. E eu disse, você está brincando comigo? Ela me disse muito severamente, eu não vou deixar você comprometer minha salvação por não fazer isso. E isso partiu seu coração, porque não só ela estava perdendo a renda, mas ela possivelmente havia uma chance muito boa de perder o seu marido também. Atualmente, Tim e Catherine têm 9 filhos, incluindo 2 que adotaram e que Tim ajudou a resgatar dos traficantes. A verdadeira história de Sound of Freedom é uma jornada repleta de colaborações notáveis e determinação incansável. Entre as figuras que desempenharam um papel crucial para possibilitar as operações de resgate, encontra-se a personalidade da mídia Glenn Beck. Ele desempenhou um papel vital na captação de recursos necessários para que Tim Ballard e sua equipe pudessem concluir suas missões. Quando Tim estava prestes a deixar seu emprego como agente especial no Departamento de Segurança Interna, Glenn Beck entrou em cena para apoiá-lo nessa transição. Consciente da importância da causa e da necessidade de financiamento para levar adiante a luta contra o tráfico humano, Beck assumiu a responsabilidade de arrecadar fundos para a operação. Em uma entrevista com o CEO da Angel Studios, Neil Harmon, Tim Ballard compartilhou como Glenn foi um parceiro crucial nessa empreitada. De fato, Glenn Beck estava tão envolvido que chegou a fazer parte do roteiro original do filme. No entanto, em busca de manter o foco narrativo e encaixar toda a história no formato cinematográfico, essa cena acabou sendo cortada, apesar da relevância da sua contribuição. A colaboração entre Tim Ballard e Glenn Beck ilustra a força que pode surgir quando pessoas de diferentes esferas da sociedade se unem em torno de uma causa maior. A história de Sound of Freedom não é apenas sobre o herói individual em busca da justiça, mas também sobre o poder da comunidade e do apoio mútuo. A narrativa do filme, embora seja enxuta e focada nos principais eventos, destaca como várias pessoas se uniram para enfrentar o abismo sombrio do tráfico humano e resgatar as crianças inocentes do ciclo de exploração e dor. A dedicação de Glenn Beck em utilizar sua plataforma e influência para angariar fundos é um exemplo inspirador de como a sociedade civil pode ter um impacto significativo na luta contra o crime e na busca por um mundo mais justo. A precisão histórica de Sound of Freedom é muito boa, e a afirmação de Tim Ballard confirma que os personagens do filme são baseados em pessoas reais, incluindo os bandidos envolvidos nas operações de resgate. O personagem Fuego, com quem Jim Caviezel negocia no filme, é de fato uma pessoa real que foi presa durante a operação Triple Take. Fuego é retratado como alguém com uma personalidade distintiva, reconhecível pelo chapéu similar ao usado pelo revolucionário marxista Che Guevara. Essa característica provavelmente foi inspirada em detalhes reais sobre o indivíduo e destaca a atenção aos detalhes da equipe de produção ao retratar pessoas reais
e as suas peculiaridades. A escolha de retratar os bandidos reais envolvidos nas operações de tráfico de forma autêntica é importante para transmitir a gravidade, a realidade desses crimes horríveis. Ao fazê-lo, o filme busca dar uma visão mais precisa e impactante da luta de Tim Ballard e sua equipe para enfrentar e desmantelar essa rede criminosa. Ao cortar algumas cenas para manter o filme dentro de um formato mais gerenciável, a produção pode ter sacrificado detalhes adicionais sobre os bandidos e as crianças resgatadas. No entanto, é compreensível que o foco principal seja destacar o heroísmo e a dedicação daqueles que trabalham e trabalharam incansavelmente para combater o tráfico humano e resgatar as crianças das garras desses criminosos, desses monstros, né? A narrativa que descreve a abordagem de um pai de classe média baixa por uma mulher bem vestida que se faz passar por uma recrutadora de talentos para atrair crianças é uma parte verdadeira e angustiante dos esforços da operação de resgate. Na realidade, houve casos em que traficantes se valeram de táticas de enganação para se aproximar de famílias vulneráveis e explorar suas crianças. Kellen Johanna Soares, conhecida como Miss Cartagena, foi uma ex-rainha da beleza que se envolveu nesse crime terrível e foi uma das 5 traficantes presas durante a operação. Assim como retratado no filme, os traficantes muitas vezes se passam por recrutadores de talentos ou agências de modelos para atrair crianças e adolescentes, oferecendo-lhes a perspectiva de oportunidades brilhantes no mundo do entretenimento ou da moda. Infelizmente, essas promessas são uma fachada para a exploração brutal das vítimas mais vulneráveis. O verdadeiro Tim Ballard diz que sua equipe resgatou 123 vítimas do tráfico na Operação Triple Take na Colômbia. 55 deles eram menores de idade. O filme só entra em um pedaço disso, diz Ballard. Há 54 resgatados naquela ilha, retratada no filme, mas a operação foi maior do que isso. O filme não teve tempo de entrar nisso. Ele disse que há muito mais ligado a toda a história. Na vida real, a operação se desenrolou em 3 cidades da Colômbia em outubro de 2014, quando 25 agentes especiais colombianos invadiram a festa na ilha retratada do filme. Eles prenderam 5 suspeitos, 4 homens e a ex-rainha da beleza. Das 54 vítimas resgatadas na ilha, 29 delas tinham menos de 18 anos. O filme ficciona um pouco isso ao retratar todos os sobreviventes resgatados na ilha como menores de idade. Eu exigi que não o fizessem, diz o verdadeiro Tim Ballard, que insistiu que tais crimes terríveis não fossem mostrados no filme. Em vez disso, o horror é transmitido em parte pelos olhos e expressões do ator Jim Caviezel enquanto seu personagem reage à exploração. Após a conclusão da Operação Triple Take no filme, Tim se faz passar por médico e vai sozinho para uma selva colombiana para tentar resgatar a irmã do menino, que ainda está desaparecida. Embora o menino da vida real tivesse uma irmã, a busca de Tim na selva no filme foi vagamente inspirada pela busca de sua organização na vida real por um menino chamado Gardy, que havia sido sequestrado no terreno da igreja de seu pai. A certa altura, vários anos após a Operação Triple Take, Tim liderou uma equipe de operadores fingindo ser médicos em uma selva na fronteira da República Dominicana com o Haiti para procurar o menino. Eles não conseguiram encontrá-lo, mas deram assistência médica a várias crianças doentes. Até hoje, Tim usa uma pulseira com o nome do menino para simbolizar a busca contínua por ele. Ao pesquisar a verdadeira história de Sound of Freedom, descobriram que, de acordo com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, aproximadamente 350 mil crianças são dadas como desaparecidas todos os anos só nos Estados Unidos. Desse total, cerca de 100 mil estão sendo traficadas. O Relatório Federal de Tráfico Humano de 2021 afirmou que 57% das vítimas de tráfico humano nos Estados Unidos eram menores. Conforme declarado no filme,
ao final do filme, o tráfico humano é uma empresa criminosa de 150 bilhões de dólares por ano. Ele eclipsou o comércio ilegal de armas e é aproximadamente um terço do tamanho do comércio de drogas. Os cidadãos americanos costumam viajar para outros países para explorar crianças. O gráfico de estatística de tráfico é esse. Até o próximo vídeo.